Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube, intitulado Isso é Crime? Pois é, no episódio de hoje do Isso é Crime, nós vamos perquirir se constitui crime no Brasil o ato de praticar topless, ou seja, de as mulheres retirarem a parte de cima do biquíni ou do sutiã e exibirem os seios desnudos na praia, onde quer que se encontrem, não é? Será que isso constitui um crime no Brasil, pessoal? Será que isso já foi crime? Ou que hoje uma pessoa pode ser presa por isso no Brasil e indiciada por um crime? Esse episódio que nós estamos narrando, ele não é um notícia crimes, né? Porque de fato isso não constitui crime, como nós vamos ver. Mas houve o fato de uma artesã chamada Beatriz Coelho, de 44 anos, ter sido inclusive algemada numa delegacia, junto com uma outra colega. As duas se encontravam numa praia em Vila Velha, no Espírito Santo, e foram levadas até a delegacia de Vila Velha e ficaram algemadas, até que então foram liberadas, né, pelo delegado, que entendeu que ali não havia indício de crime algum. É importante dizer que a Beatriz fez uma denúncia nas redes sociais, isso aconteceu no sábado, dia 29 de janeiro de 2022, desse ano de 2022, em pleno século XXI, e a Beatriz estava na praia, né, a Beatriz com ele, com a sua amiga, e retirou a parte de cima do biquíni para tomar sol. Então, quando ela foi abordada pelos policiais e não quis colocar a parte de cima do biquíni, eles entenderam que houve ali um crime de resistência, ela foi levada até a delegacia e ficou algemada na delegacia, com o tornozelo algemado a uma cadeira, até que fosse resolvida essa questão e esse imbróglio, certo? Mas o principal aqui do nosso quadro de ser crime é perquirir se isso de fato constitui crime ou se, pelo contrário, não há crime algum. E onde é que estaria o tipo penal pelo qual a Beatriz teria sido levada até a delegacia para responder por ele que finalmente não foi configurado? Pois é, o nosso Código Penal ele é bastante antiquado, é importante que se diga. O nosso Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940, pessoal. Na sua parte geral, ele foi reformulado em 1984. Na sua parte especial porque ali encontra-se os crimes em espécie, não houve qualquer reformulação, ok? Nós encontramos ali ainda a raiz da lei de 1940, inclusive no dispositivo pelo qual a Beatriz quase foi indiciada junto com a sua colega, né? Muitos crimes ganharam uma nova roupagem, reformas pontuais feitas por leis, uma verdadeira colcha de retalhos. Nós já falamos de vários desses novos crimes aí, violência psicológica contra a mulher, o próprio crime de feminicídio, eles foram entrando no texto 1940, mas o fato é que a lei subsiste como sendo realmente um decreto-lei da época de Getúlio Vargas, de 1940. Então, a maioria dos crimes ainda tem essa roupagem daquela década, né? Isso nós estamos falando de 80 anos atrás. E aí eles permanecem, sem ninguém fazer nada, né? Sem nenhum tipo de revogação. Só a interpretação mesmo desses tipos é que vai levar à devida revogação pelo costume, né? Ou seja, o direito penal ele pode criar incriminações pela estrita legalidade só de acordo com a lei. Princípio da estrita legalidade, artigo 1º do Código Penal. Mas ele pode sim revogar dispositivos antiquados, que não têm mais nenhum cabimento, pela jurisprudência, pela sua não aplicabilidade e pelo próprio costume, que é o que nós vamos narrar aqui, ok? Mas podemos também fazer uma interpretação restritiva do tipo e entender por que o que a Beatriz e sua colega fizeram não constitui crime no ordenamento brasileiro, mesmo estando em vigor essa lei da década de 40. Vejam só, a Beatriz ela foi acusada, né, vou dizer genérico, mas ela quase chegou a ser indiciada e foi levada à delegacia, esteve algemada ali com a sua colega, pelo tipo do artigo 233 do Código Penal brasileiro, que é o crime de ato obsceno. Ato obsceno eu vou colocar para vocês aqui no rodapé. É o seguinte: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, né? Então vejam que nós temos uma pena de 3 meses a 1 ano ou multa para um crime que constitui basicamente em praticar ato obsceno, seja no lugar público, aberto ao público ou exposto ao público. A questão do local também é muito importante. Mas o que seria esse ato obsceno? Vejam que a lei traz esse elemento, que é um elemento normativo, de construção, de valoração extrajurídica, e não conceitua o que é, deixa nas mãos do intérprete conceituar. E a lei está exatamente assim desde o ano de 1940, pessoal. Então, a raiz de tudo ela praticou ato obsceno. O que vem a ser um ato obsceno? O ato obsceno é um ato libidinoso, é um ato imoral, é um ato sexual. O que vem a ser isso? Bom, a doutrina mais moderna entende que ato obsceno é um ato libidinoso pelo qual a pessoa visa satisfazer a própria lascívia ou libido através dele.
Então, por exemplo, a prática de ato sexual em público, a prática de masturbação em público, ou chamado exibicionismo, pelo qual a pessoa gosta de tirar a roupa e sente prazer em se exibir para terceiras pessoas, muitas vezes crianças e mulheres, dar um susto nelas, tirando a roupa subitamente em público. Então, vejam bem, pensando na relação sexual praticada em público, é um ato pelo qual o sujeito ativo do crime busca prazer. E não um ato simplesmente de exibir partes pudendas em público, né? Ou seja, a micção em público. A pessoa está fazendo xixi em público. Ela não está fazendo isso por prazer sexual. Então, não seria o ato obsceno, porque não teria libido, não seria propriamente um ato libidinoso pelo qual o indivíduo busca o prazer, né? É simplesmente a exibição de um órgão sexual, de uma parte pudenda. A mesma coisa em relação ao seio. A pessoa faz isso com qual intenção? De tomar sol. Então, ela não faz isso com intenção de provocar a libido dos outros ou ela mesma sentir prazer. Então, não seria um ato obsceno. Essa interpretação, ela vem do próprio entendimento de que o tipo penal requer não só o dolo, né, a vontade de fazer isso que a pessoa está fazendo, dolo é consciência e vontade de realizar exatamente esse tipo penal aqui que está aqui embaixo, mas também do chamado elemento subjetivo especial. O elemento subjetivo especial é um plus dentro do tipo subjetivo da cabeça da pessoa, pelo qual o sujeito quer satisfazer a própria lascívia. Então, quando eu digo que a pessoa tem o dolo de tirar a parte de cima do biquíni, ou abrir as calças em públicos e urinar em público, né, o ato de micção em público, e ela não tem, embora tenha dolo, o elemento subjetivo especial, que é essa vontade além, esse plus de querer satisfazer a própria lascívia, seja própria de terceiros, ou seja, ela não faz isso, esses atos que eu relatei agora, para sentir prazer nenhum, então, de fato, ela não estaria dentro do tipo subjetivo do crime de ato obsceno. Né? E até porque a própria interpretação do ato obsceno é de um ato libidinoso, um ato pelo qual se busca satisfazer a lascívia. Então, a Beatriz estaria completamente fora dessa interpretação de ato obsceno que a gente dá aqui em pleno século XXI. Né? Se lá no início de 1940 se entendeu que a micção em público e o topless poderiam ser crimes, agora não mais. Mas subsiste, de fato, alguns atos que são considerados obscenos ainda pela sociedade, pela sua imoralidade, não é nem pela sua antijuridicidade, pela sua imoralidade em primeiro lugar, como seria o ato de praticar sexo em público. Né? Crianças podem ver, ou então o exibicionista que gosta de pregar um susto nas pessoas e tirar a roupa e sair correndo pelado no meio do jogo de futebol ou da quadra de tênis, isso acontece bastante, mas ele faz isso para sentir prazer pessoal ou para provocar prazer em terceiras pessoas, não é? Então, nesse caso, aí sim o crime estaria configurado e mesmo assim há muitos doutrinadores que defendem que esse crime não deveria existir, ou como na Espanha, em alguns países, só existe em relação a menores, né, a indivíduos, quando é praticado na frente, perante menores de 18 anos, porque aí sim poderia haver um prejuízo à formação moral dessas crianças e adolescentes, né, mas não em relação a adultos, já o crime não existe mais na Espanha, no sentido de provocar uma alteração legislativa mesmo. Como no Brasil essa alteração parece que está longe de acontecer, a gente faz uma interpretação restritiva, ok? De acordo com esse ato obsceno que requer o elemento subjetivo especial, que é a satisfação da própria lascívia, e não simplesmente um ato de exibir um órgão sexual, uma parte pudenda em público. Importante também a gente interpretar esse final do tipo, né, que diz respeito ao lugar público, aberto ao público ou exposto ao público. O local público, de fato, é aquele que está aberto a todos, como a praia, como a praça, como as ruas, não é? Um local público, aí no caso a praia, local público. Alguém praticar sexo em público com a satisfação da lascívia, certamente poderia ser indiciado pelo artigo 233. O lugar aberto ao público, ele tem paredes, ele é fechado, de certa forma, mas há um trânsito de pessoas indeterminadas, né, com ou sem ingresso. Então, um shopping center, um comércio, cinema, enfim, onde a pessoa entra, um restaurante, inclusive até pagando para entrar, como no cinema, mas apesar desse certo controle, pessoas indeterminadas podem entrar. Não é a casa de ninguém, né, é o chamado local aberto ao público, de acordo com determinadas condições, mas a pessoa entra lá. Não é aquele local público para todo mundo, como a rua, mas é um local aberto ao público, shopping, praças de alimentação, restaurantes, cinemas. E, finalmente, o local exposto ao público, esse aqui, do finzinho do tipo, é aquele local em que a pessoa está num ambiente privado, por exemplo, na casa dela, mas aparece o que ela está fazendo para os outros. Então, eu estou na minha casa, estou tomando sol, por exemplo, na piscina da minha casa, ou estou dentro da minha casa, mas tem um janelão imenso ali, e eu tiro a roupa. A gente sabe que o ato de tirar a roupa, nós já falamos na primeira parte do vídeo, que não é ato obsceno. Mas vamos imaginar que eu pratique sexo ali na piscina, ou então dentro de casa, mas na frente daquele janelão para todo mundo ver. Aí existe a finalidade libidinosa, né? Mas o local é privado, eu vou dizer, é a minha casa, eu faço o que eu bem entender, ou dentro do carro também, pode-se dizer que é um local exposto ao público, local privado, é o meu carro, eu faço o que eu quiser, porém ele é exposto ao público pelas janelas, né? Então, local privado, exposto ao público porque é visível.
ali também o crime pode se configurar, pessoal. Claro, não pelo fato de tirar a roupa, né? Mas pelo fato de a pessoa praticar atos libidinosos com a intenção libidinosa para que os outros vejam. Então, a pessoa faz isso, esse ato libidinoso, né, com a intenção ali, com elemento subjetivo especial, e embora esteja dentro de um âmbito privado dela, que é a casa dela, que é a piscina da casa dela, o jardim da casa dela, ou até o carro dela, ela não pode fazê-lo porque está exposto ao público. A gente pode imaginar que alguém pode ver, um terceiro, uma criança, e isso ficar visível, apesar de ela alegar que o ambiente é privado, ele é privado, mas exposto ao público. Esses atos libidinosos, ok, com a intenção libidinosa, eles não poderiam ser praticados ou configurariam esse crime aqui do artigo 233, ok? Bom, então o que a Beatriz praticou não foi crime, na verdade o que houve ali foi um constrangimento ilegal contra ela, né, por ter ficado acorrentada e algemada, humilhada na delegacia, esperando ali esse parecer do parecer da autoridade pública, no caso do delegado, para dizer que não havia crime algum, como de fato não havia crime algum, né? O próprio crime de resistência, ele prevê que se esteja praticando um ato ilegal para resistir à prisão. E ela não praticou o ato ilegal algum, não tinha por que ela ser presa, né? Ela não está resistindo à prisão de um crime, aquilo ali nem crime é, né? Então nem crime de resistência ela praticaria. Antes de terminar, existe um outro delito na sequência, o escrito ou objeto obsceno, artigo 234, que está completamente eliminado da realidade brasileira. Esse sim não tem aplicação, foi revogado tacitamente pelos costumes, pela jurisprudência. Esse nem se discute mais, ninguém é indiciado ou preso por isso. Que é o seguinte, o artigo 234, só para vocês conhecerem. Escrito ou objeto obsceno. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Aí a pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vejo que seria um crime mais grave, mas esse crime não tem o menor cabimento no nosso ordenamento, até diante da liberdade de expressão artística garantida constitucionalmente. Então hoje a pessoa, não existe mais censura no Brasil, a pessoa pode fazer uma foto, um artístico, uma escultura com um caráter obsceno, isso, uma pintura, isso não vai configurar de modo algum crime, não há brecha para aplicação desse artigo 234 no Brasil, ok, pessoal? Porque não há mais qualquer tipo de limite ou censura à arte e à liberdade artística, científica, literária no Brasil desde a Constituição de 88, certo? Isso está na Constituição de 88, lá no artigo 5º, inciso 9, que diz o seguinte: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então vejam, a pessoa faz uma obra, edita uma revista com fotos de pessoas nuas, enfim, tudo aquilo no sentido artístico, de expressão da sua liberdade de informação e de expressão e artística, científica ou literária, ou seja, ela tem total liberdade. E essa censura que existia na época da ditadura militar, né, a gente lembra daqueles programas que colocavam lá censura livre na televisão, antes do programa começar, tinha um carimbo lá dos controladores do regime militar, da ditadura militar, dizendo que o programa podia ser veiculado. Ela é algo prévio, a censura é algo prévio ou preliminar. Enquanto que o que existe hoje é uma classificação indicativa, que é feita a posteriori, e não retira o programa, a revista, a obra de arte do ar, simplesmente, porque senão seria censura, né, o controle prévio por autoridade, simplesmente faz a classificação indicativa. Olha, esse programa, né, aparece ali um sinalzinho, é indicado para crianças maiores de 10 anos, para crianças ou adolescentes maiores de 12, 14, 16 ou até 18 anos, ou seja, só para adultos. Então aparece ali, a cor vai mudando, né, censura livre, aliás, classificação indicativa livre, né, não é censura. Classificação indicativa livre, classificação indicativa 16, 18, aí fica em vermelho, para os pais, para as próprias pessoas se autocontrolarem, né? Ou seja, tá ali, o programa vai ser veiculado, não há censura, não se elimina a obra de arte ou conteúdo artístico previamente. Ele vai ser mostrado, né? Mas cabe às famílias fazer esse controle, ou seja, tira a criança da frente do vídeo, já que vai começar ali um programa que é indicativo para maiores de 14, 16, 18 anos. Agora, também cabe ao próprio responsável por aquela criança ou adolescente deixar ou não, permitir ou não que ele tenha acesso a esse conteúdo, certo? É uma classificação indicativa a posteriori que não implica censura e nem vai impedir que o programa, que a obra de arte, que a revista seja veiculada no Brasil. Ok? Então, esse foi o nosso Isso é Crime de hoje. Não constitui crime o ato de topless, né? Nós já explicamos. E nós voltamos proximamente com mais quadros aqui no canal Professora Gisele Mendes para você. Curta esse vídeo, compartilhe esse conhecimento com os colegas, inscreva-se aqui no canal Professora Gisele Mendes e nós voltamos proximamente com mais conteúdo no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.